pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo pro canal. E nesse vídeo, na verdade, vai ser uma sequência de vídeos que eu vou estar postando. Esse vai ser o primeiro, né, dessa sequência aí de vários episódios, falando sobre o nosso casamento. E quero aqui compartilhar algumas imagens, né, dos nossos vídeos oficiais aí do nosso casamento, para guardar, né, compartilhar com vocês e guardar também aqui nessa memória chamada internet. O intuito desse canal sempre foi esse, né, de compartilhar alguns sentimentos, alguns momentos da minha vida e guardar também, né, como uma caixinha de memória que eu sei que vai ficar guardado por muito tempo, né, e poder compartilhar daquilo que Deus já fez na minha vida, continua fazendo e eu sei que muito mais Ele ainda tem para fazer. E quem já me conhece de um tempo atrás, desde que eu comecei a namorar o Jonathan, lá naquela época que eu tinha um blog no Instagram, que era o Mulher Única Home, que eu já compartilhava alguns vídeos, né, com alguns pensamentos, com algumas histórias, alguns testemunhos, e eu cheguei a comentar mais ou menos como era, né, como foi o meu momento final ali como solteira, né, as minhas orações, as minhas angústias, o meu sonho de querer, né, refazer a minha vida sentimental, de ter a minha família, que esse sempre foi o meu sonho. E eu sempre tive, assim, no meu coração o desejo de que Deus refizesse, né, essa área da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha esse sonho desde criança, né, de casar, ter o meu marido, a minha casa, minha família, os meus filhos, né, eu sempre quis aquela verdadeira brincadeira de casinha de menina, né. Então, com o passar do tempo, esse sonho se perdeu, né, esse sonho acabou sendo frustrado e eu me vi assim no meio de uma circunstância que dizia, meu Deus, acho que isso não vai mais voltar a acontecer. Fiquei muitos anos da minha vida sozinha, solteira, esperando encontrar alguém para namorar, para refazer minha vida. Mas sabe aquela coisa que nunca parecia assim a pessoa certa, nunca parecia uma pessoa que quisesse um compromisso de verdade. Sempre tinha aqueles contatinhos assim que a gente via, puxa, acho que ele não tá querendo nada sério. E enfim, assim, e foram situações que foram acontecendo que eu fui me frustrando, né? E eu pensava, meu Deus, acho que não existe mais nenhum rapaz assim sério, né? Não existe mais um homem sério, um homem que queira ter uma família, que queira ter uma vida, né? De casado, uma vida, enfim, normal, digamos assim. Então, por muitos anos eu fiquei com essa frustração. E essa minha luta era uma luta, eu lembro que era uma luta diária, assim, com Deus. Eu dizia, Deus, por quê? Por que comigo isso? Porque parece que todo mundo conseguia, né? Arranjar um namorado, noivar, casar, todo mundo se dava bem, todo mundo estava feliz. E parecia assim que só eu não conseguia, né? Não conhecia ninguém, não aparecia ninguém. Eu sempre penso assim, que não existe a pessoa certa, né? Você nunca vai dizer, ai meu Deus, existe a pessoa certa para essa pessoa, a pessoa ideal é o fulano, né? Acho que na verdade tudo na nossa vida são escolhas. As pessoas aparecem e você vai escolher se aquela pessoa ali, ela combina com você, se ela tem os mesmos pensamentos que você, se ela tem os mesmos sonhos que você, se ela tem o mesmo, né, a mesma intenção de formar uma família como você tem, se ela quer ter filhos como você quer ter. Então, acho que tudo são escolhas, né? Você vai escolher ficar com aquela pessoa e é uma escolha pro resto da vida, né? Assim como eu sempre pensei, assim, que casamento é pra vida toda. Eu pensava, não gente, mas esse não vai, não vai dar, e aquele ali também não vai dar, então e agora, né? Não aparecia ninguém, assim, então eu pensava, meu Deus, eu acho que realmente acho que o Senhor quer que eu fique sozinha, né? Eu acho que não tá nos planos de Deus fazer com que eu tenha a minha família, com que eu case, o Senhor quer que eu fique sozinha. E eu lembro que uma vez, numa oração, inclusive eu já orava pelo meu esposo mesmo antes de eu conhecê-lo, eu orava pelo meu esposo, que Deus estava preparando em algum lugar, em algum canto, né, desse mundo. E eu lembro que numa das minhas orações, assim, em que eu abria o meu coração para Deus, eu comentei que, Deus, eu sou tão realizada, né, assim, eu me sinto uma pessoa tão realizada no meu trabalho, né, eu trabalho numa multinacional, eu trabalho numa empresa maravilhosa, né? Trabalho com pessoas maravilhosas, amo o meu trabalho, assim, com todas as minhas forças e gosto muito do que eu faço. Tenho uma família maravilhosa, sou muito realizada, né, na área familiar, com meu pai, a minha mãe, meu irmão.
os meus sobrinhos, a gente tem, né, uma união muito forte, um vínculo muito forte. E na vida financeira, né, eu na época quando eu fiz essa oração, na época eu já tinha comprado meu apartamento, tinha o meu carro, então eu tinha a minha vida, né, resolvida, digamos assim. Então assim, eu dizia, Deus, eu sou uma pessoa tão feliz, tão realizada, mas falta aquela pecinha ali do quebra-cabeça, né, pra tornar tudo mais completo, assim. E ainda falta essa área da minha vida, ainda falta eu ser feliz também na área sentimental. E eu queria que o Senhor concedesse isso pra mim, né? E foi uma oração que eu fiz só pra Deus, assim, um dia no meu quarto. E eu lembro que eu não comentei isso nem com a minha mãe, essa oração que eu fiz. Então ficou só entre eu e Deus, assim, sabe? E uma vez, acho que em 2017, se eu não me engano, na época eu congregava na igreja quadrangular aqui em Navegantes, e veio um pastor de fora. Gente, eu não consigo lembrar nem lembrar o nome desse pastor. Eu sei que ele era da Bahia, e ele veio a convite do pastor Paulo, que era um pastor auxiliar ali da igreja de Navegantes também. E ele pregou num domingo, e nesse domingo ele pediu pra gente colocar ali na frente do púlpito, assim, tinha uma mesa. E aí ele pediu pra gente colocar ali naquela mesa as chaves da nossa casa, do nosso carro, né? Que ele queria fazer depois uma oração pra abençoar, enfim. E eu coloquei, na época, a chave do meu apartamento e a chave do meu carro ali. E no final do culto, ele comentou assim, eu vou separar aqui dessas chaves, né? Depois que ele fez a oração ali e tal, eu vou separar dessas chaves aqui 10 chaves. E os donos, né, dessas 10 chaves, eu peço que espere aqui no final do culto, ali no cantinho, porque são as 10 pessoas, assim, que eu quero ter um momento para conversar, para liberar uma palavra, para fazer uma oração, seja naquela área que a pessoa talvez esteja precisando, pra gente ter um momento de comunhão e de compartilhar e de se ajudar, enfim. E dentro dessas 10 chaves, qual era a chave que tava? A chave do meu carro. Eu lembro que eu acho que eu fui a terceira pessoa com quem ele conversou, bem no começo. E aí quando eu comecei a ir na direção dele, assim, pra gente conversar, já me deu uma vontade de chorar, assim, não sei porquê. Mas acho que já era o Espírito Santo, assim, me tocando de alguma forma, né? Querendo falar comigo de alguma forma. Que ele olhou, assim, pra mim, quando eu tava já indo, assim, na direção dele, desse pastor, ele olhou pra mim e falou assim, filha, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Porque não existe, na Bíblia, na palavra de Deus, não existe profecia, promessa de casamento. E quando ele falou isso, eu já me debulhei de chorar, né? Porque eu já vi ali que era realmente algo nesse sentido que Deus tinha para falar comigo. Porque o casamento, ele já é uma promessa automática de Deus para o homem, né? Para a humanidade. O plano de Deus para o mundo, né? Foi a família. Ele criou o homem, criou a mulher, e aí falou, né? Deixará o homem sua mãe, vão se unir a sua mulher, vão formar uma família. Então Deus já criou tudo como um plano natural dele. Então, assim, as promessas, as coisas que Deus nos dá, elas são muitas vezes coisas distintas, diferentes, né? Que não estão traçadas já desde o início como um plano natural para a humanidade. Então ele falou assim, não existe, né, promessa para casamento. Mas, no teu caso, existe uma promessa. E eu já te vejo, ele falou, nossa, gente, me arrepiou toda. Quando eu lembro, assim, porque ele falou assim, eu já te vejo linda, vestida de noiva, já vejo uma certidão assinada. E sabe aquela oração, filha? Gente, e foi aquela oração assim que eu fiz só pra Deus, que ninguém sabia. Eu não conhecia esse pastor, sabe? Então são coisas assim que acontecem que a gente vê que, puxa, realmente é Deus falando comigo. Porque não tinha como não ser, sabe? E ele falou assim, sabe aquela oração que você fez? Que você falou que você é completa em todas as áreas da sua vida, mas não nessa? Mas o Senhor vai cumprir. Não te aflige. Espera no Senhor, que no momento certo vai acontecer. Então, assim, ele repetiu as palavras que eu fiz naquela oração, que só Deus sabia. Então, assim, foi uma resposta muito forte no meu coração, sabe? De que realmente era Deus falando comigo. Mas a gente sempre acha que tudo vai acontecer no dia seguinte, né?
Isso aconteceu em 2017 e eu só fui conhecer o Jonathan em 2019, praticamente 2 anos depois, né? Um pouquinho mais até de 2 anos. Então, a gente sempre quer que as coisas aconteçam, né, no nosso tempo e na nossa pressa, porque eu queria logo ter alguém. Eu ficava muito triste de sempre estar sozinha. Eu sempre me entristecia quando via, às vezes, outros casais de amigos, né, saindo juntos para comemorar, para jantar, para, sei lá, estarem juntos ali naquele momento. E eu, muitas vezes, ia sozinha, né, a solteira ali no meio do grupo, ou ficava, né, entristecida por dentro, assim, comigo mesma, né, de não ter alguém para dividir, alguém para compartilhar. E eu sei que eu lembro que eu fiz até uma oração para Deus um dia e falei: Deus, se não for da tua vontade, ok, eu aceito, né? Mas então que o Senhor tire de dentro do meu coração esse desejo de ter alguém, esse desejo de formar uma família. Então, que fique tudo bem e que eu aceite a tua vontade. E então, se eu começo a tirar isso de dentro de mim, essa vontade de dentro do meu coração, se não for pra ser. E aí foi passando o tempo, foram passando os anos e eu sempre dando murro em ponta de faca, né? Querendo muitas vezes dar aquela forcinha pra Deus, muitas vezes querendo ajudar Deus. Deus pode ser aquele moço ali, não é Deus? Ele é um moço bom, ele não é cristão, né? Mas ele é uma pessoa gente fina. Ele é uma pessoa gente fina, ele tem caráter, porque muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não tem caráter, Deus. E eu tentava, né, argumentar com Deus e dar aquela desculpa e tentar justificar o que não tem justificativa. Quando eu falava assim que eu queria ter uma pessoa na minha vida, eu sempre falava que eu queria ter um homem que fosse um homem de Deus, um homem que me acompanhasse na igreja, que tivesse o mesmo pensamento, o mesmo amor às coisas de Deus que eu tenho, né? Que não fosse uma pessoa que fosse me impedir de fazer as coisas, de a gente estar junto, servindo a Deus junto de alguma forma. E aí as pessoas que apareciam não eram assim, e eu tentava justificar Deus, mas ele não é, mas ele é gente boa, né? Então assim, tem caráter, é de uma boa família. Enfim, eu tentava sempre maquiar as circunstâncias, né? E dar aquela forcinha para Deus, assim, né? O tempo foi passando, foram surgindo situações de que eu tive que, um certo momento eu tive que tomar uma decisão, né? Porque eu também tinha algumas situações que eu também não estava tão correta, né? Vivendo uma vida correta, esperando em Deus. Eu estava esperando em Deus, mas sendo feliz no mundinho, assim, né? Fazendo algumas coisinhas que não deveriam ser feitas. Mas esse é assunto para um outro vídeo. E aí eu lembro que no ano de 2019, no começo do ano, né? Eu mudei de igreja, né? Fui congregar em Itajaí, porque eu já estava morando em Itajaí. E estava ficando muito difícil vir para Navegantes na igreja aqui e voltar sozinha para Itajaí, né? Trânsito, enfim, à noite sozinha no carro, se acontecesse alguma coisa, né? Enfim, começou a ficar um pouco difícil. E aí eu conversei com a minha mãe, pedindo a opinião dela. Ela disse: ai, minha filha, eu acho que realmente vai ser melhor. Então, decidi congregar na igreja CI, que é onde eu congrego hoje, em Itajaí, né? Que é onde o meu irmão também congrega e tal. No começo do ano, quando eu comecei a congregar lá no CI, comecei a congregar no mês de fevereiro. No dia 1º de maio, era uma quarta-feira. Na quarta-feira, no domingo antecedente a esse dia, a mensagem do pastor foi, e eu não lembro agora qual é a referência da mensagem, mas eu vou procurar e vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que é um texto da Bíblia que fala sobre o pecado contra o nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E quando a gente peca contra o nosso próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus não se agrada, e não se agrada mesmo, né? Porque nós estamos difamando aquilo que é para ser motivo de adoração para o Senhor, né? O nosso corpo, que é o templo do Espírito, que é onde o Espírito Santo habita. Então, se nós estamos proferindo pecado no nosso corpo, o Espírito Santo não tem como estar em nós. E os pecados do corpo, o que é? Prostituição, né? A lascívia. E eu, como eu falei pra vocês, eu não estava vivendo uma vida muito correta no sentido de não ter namoros santos, né? Eu tive um namoro que durou alguns meses só, e foi um namoro que não foi santo, enfim. Então, eu sabia que eu estava também cometendo os meus erros, né? E aí o Espírito Santo naquele dia, naquela mensagem, começou a abrir os meus olhos, assim, sabe? Eu comecei a ficar constrangida e comecei a parar pra pensar
porque eu queria tanto que Deus me abençoasse, eu queria tanto que Deus reformulasse a minha vida, que Deus me desse, né, uma família, minha família de volta, mas eu também não estava fazendo por merecer. Eu tinha alguns pontos que eu teria que melhorar, né? E isso começou a vir muito forte no meu coração, aquela mensagem começou a falar muito forte. E eu sei que o pastor Fernando tinha tantas coisas para falar que ele não conseguiu continuar essa mensagem nesse domingo, e ele comentou assim: gente, eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje. Essa mensagem eu vou concluir na quarta-feira, porque quarta-feira a gente tem o culto da cidade, né, durante a semana. Ele falou: você que quer ouvir, terminar essa mensagem, né, terminar de ouvir essa mensagem de hoje, venha na quarta-feira, que eu vou continuar a pregar sobre esse assunto. E nessa quarta-feira era o dia 1º de maio, era um feriado, e aí chegou nessa quarta-feira eu pensei, eu vou acabar de ouvir essa mensagem, eu vou lá porque eu preciso terminar de ouvir, né? E era um feriado, eu tava em casa tranquila, então me arrumei e fui pro culto. E tudo já era, né? Tudo já foi assim, escritinho por Deus da forma mais linda possível. Porque foi nesse culto de quarta-feira que o Jonathan me viu pela primeira vez na igreja. Ele estava sentado, ele disse que eu estava nessa fileira de cadeira e ele estava na minha lateral, assim. E foi onde ele me viu. Eu não vi ele nesse dia, mas ele disse que ele já tinha me visto até na hora que eu fui lá na frente levar a oferta. Quando eu voltei, ele disse que me viu vindo, sentando lá na cadeira e tal. E foi quando ele começou a me procurar nas redes sociais, né? E nesse dia o pastor concluiu a mensagem e realmente isso, depois desse dia eu falei: Deus, eu realmente não tô sendo tão correta com o Senhor, né? E eu tô querendo que o Senhor me abençoe, mas eu também não tô fazendo por merecer. E aí uma palavra que veio muito forte no meu coração foi renúncia, né? Renunciar os desejos da carne, renunciar a vida normal para com as pessoas que não têm uma vida íntima com Jesus, né? Porque hoje em dia para o mundo é normal namorar, é normal ter uma vida com teu namorado, né? Uma intimidade, é normal, né? Mas para o Senhor, às vezes as coisas de Deus não são tão normais assim, né? Enfim, quem entende um pouquinho sabe do que eu tô falando. Falei, não tá certo, né? Como tá indo, não tá certo. E aí foi a partir daquele momento que eu falei: Deus, eu vou mudar, né? Eu vou esperar em Ti, eu vou esperar aparecer essa pessoa que eu sei que o Senhor vai me mandar, e enquanto isso eu vou esperar, eu vou ficar quietinha na minha, né? E vou renunciar a qualquer pessoa que queira se relacionar comigo. Eu quero ter um relacionamento sadio, um relacionamento bom perante os Teus olhos. E aí foi aí que o Jonathan me viu nesse dia, me procurou nas redes sociais. Em paralelo, eu lembro que tinha um menino que também me abordou nas redes sociais e a gente chegou até um dia a sair para conversar, e ele não entendia o que era um namoro santo e ficava... Sabe aquela coisa de tentação mesmo, assim? A pessoa ficava tentando na minha cabeça, dizendo: ah, você já mudou de ideia? Ah, não vai mudar de ideia? É isso mesmo que tu quer? E eu, firme e forte, falei: não, sim, é isso que eu quero. Se você não quer, então tchau, bênção. Então tchau, lá com Deus, né? Porque não é você, eu acho. Então... E aí eu dizia assim pra Deus: Deus, acho que se for a pessoa certa, ela vai concordar comigo, né? Se for um homem que tenha o mesmo amor pelo Senhor que eu tenho, ele vai concordar, ele vai também pensar dessa mesma forma. E aí vai ser tranquilo, né? E aí depois o Jonathan começou a me chamar nas redes sociais e tal, e até eu comentei até no vídeo do nosso pré-wedding, né? Que eu no começo não dei muita bola pra ele, fui deixando, falei: não deve ser, não. Acho que eu tava tão traumatizada, tão querendo assim ficar em paz com Deus, que eu acho que eu tava querendo que todo mundo não tava atenta, né? Depois a gente começou a se falar nas redes sociais e tal, até que a gente saiu, conversou e começamos a namorar, porque na nossa conversa inicial a gente falou sobre esse ponto, né? E ele acabou comentando comigo que ele também tinha feito essa oração para Deus, de que ele queria ter namoros santos e que ele só voltaria a se relacionar sexualmente com a esposa dele, né, a futura esposa dele. E aí tudo bateu, né, bem certinho. Nesse momento, assim, que eu vi realmente a resposta de Deus, né, e o que eu passei a ver e o que eu aprendi com isso é que não é quando, tu descansa o teu coração que vai, na hora que você menos esperar vai acontecer, que era o que as pessoas falavam pra mim. Eu diria que não.
Eu diria que é quando você renuncia aquelas coisas que estão erradas em você, aquelas coisas que você, sabe, aquele pecadinho de estimação, que você pensa, isso aí não é nada, isso aí nada a ver, né? Isso aí, o importante é estar feliz, né? Então é quando você renuncia a vida de erro, né? Quando você renuncia às coisas que você vê que você não está correta, quando você passa a ouvir a voz do Espírito Santo e quando o Espírito Santo começa a te confrontar, começa a te envergonhar das tuas práticas e você realmente coloca Deus na frente de tudo para que Ele faça, né? Para que seja bom, perfeito, né? Aos olhos dele, para que seja como a nossa vida, ela tem que ser como uma oferta agradável ao Senhor, né? E não tem como ser uma oferta agradável ao Senhor se uma partezinha tá podrinha, tá suja, né? Não vai subir um cheiro agradável total. Então, não adiantava eu estar na igreja, não adiantava eu ser de Deus, mas não ter uma vida totalmente voltada para Deus, né? E aí quando eu passei a e aí foi quando aconteceu, né, essa minha renúncia, que realmente isso tocou muito forte no meu coração, que as coisas começaram a acontecer. Então eu sei que nesses 5 anos em que eu fiquei sozinha, né, que eu fiquei solteira, fiquei sozinha e entre um ou outro, né, entre um namoro, uma tentativa aqui, uma conversa ali, eu sinto que Deus foi um período necessário para que Deus pudesse me amadurecer nesse sentido e também acho que ao mesmo tempo ele também estava amadurecendo o Jonathan, né? Então assim, nós dois não tínhamos essa visibilidade do futuro, mas Deus já tinha. Então Deus tinha essa visibilidade de quem a Ariane teria que ser para encontrar o Jonathan e quem o Jonathan teria que ser para encontrar a Ariane, né? Então assim, Deus foi transformando nós dois até que chegou o ponto de a gente se encontrar. É isso que eu quero dizer para você hoje, né? Com esse meu testemunho, com essa minha história, de como eu superei esse momento, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que se você que está assistindo esse vídeo, se você tá solteiro, você tá solteira, você tá esperando em Deus, né? Se você escolheu esperar a pessoa certa, não é fácil, porque requer, como eu comentei, renúncia da nossa parte e renunciar não é fácil esperar, não é fácil a gente esperar o tempo de Deus, porque a gente quer, né, o ser humano ele tem essa ansiedade de que quer que tudo aconteça na hora dele e eu sou muito assim, eu era muito, ainda sou e Deus ainda me dá uns tapinha de vez em quando, porque eu ainda continuo precisando aprender que não é na nossa hora, né? Que é no tempo de Deus, que Deus é o Senhor do tempo. Existe o tempo para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes 3. Mas o que eu tenho para dizer para você que está esperando em Deus é: respire fundo, se dedique muito às coisas de Deus, se entregue para Ele totalmente. Renuncie às suas más práticas, se é que você ainda tem alguma prática que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Entregue a sua vida totalmente como uma oferta, né? Que possa subir como cheiro suave e agradável ao Senhor. E você vai ver que tudo vai começar a fluir, né? Tudo vai começar a fluir. E tudo tem um momento certo para acontecer na nossa vida. Se a gente corta e quer dar os atalhos para poder dar aquela mãozinha para Deus, Deus não vai impedir de acontecer. E às vezes Ele vai permitir acontecer para você ver que não valeu a pena. Que mais valia a pena você ter esperado para acontecer da forma como Deus queria que acontecesse. Então, o não de Deus, às vezes, naquele momento, para nós é um livramento. O não de Deus, para nós, às vezes, naquele momento, é um espera, filho. Né? Eu tenho algo melhor para te dar lá na frente. Ele já vê lá na frente, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele vê tudo lá na frente. Então, a gente, nos nossos olhos humanos, a gente é muito limitado, né? A gente não tem essa visibilidade do futuro, mas Deus tem. Então, Ele sabe do que é melhor para nós e com certeza vai te entregar. Acredite, confie e espere nele. Enquanto você espera, sirva a Deus com todo o seu coração. Enquanto você espera, se dedique a Ele. Sirva na igreja que você congrega. Faça sempre algo mais para o Senhor.
porque com certeza ele vai te honrar. Então esse é o meu testemunho, né, de como foi que eu conheci o Jonathan, iniciando aí esses vídeos, essa sequência de vídeos, né, pro nosso casamento. Depois eu vou postar aqui os próximos vídeos e espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo e acompanhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos que vão surgindo, né? Compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas que de repente possam estar precisando desse testemunho para ser edificado, para ter as suas esperanças renovadas, porque vale a pena esperar no Senhor, vale a pena se comprometer com Ele, vale a pena sempre, 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 porque Ele sempre tem o melhor para nós, mas nós precisamos também dar o nosso melhor para Ele. Um beijo super grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.